Este programa é livre para todos os públicos. Gente, vamos lá para mais uma aula de língua portuguesa do projeto Em Cada Casa, Uma Escola, nós iremos até você. Na última aula, nós começamos o conteúdo de estilística, que, como você sabe, é o ramo da linguística, ou o ramo da gramática, né, como você queira, que trata aí do estudo da variação da língua e a utilização dela dentro falando dos parâmetros estéticos, ou seja, eu vou escolher como é que eu vou falar determinada coisa. Então aqui eu trouxe para vocês acompanharem, essa aqui já é a segunda parte, tá, gente? Das figuras de linguagem. Como a gente viu na última aula, figura de linguagem é um recurso que vai explorar sempre o sentido conotativo das palavras, ou seja, não é o seu sentido literal, o seu sentido que está aí dentro do dicionário como sentido principal. O sentido conotativo é o mesmo sentido figurado. Então todas as figuras de linguagem se concentram, focam-se dentro desse contexto aqui, conotativo. Então essa aqui é a segunda parte da nossa aulinha sobre figuras de linguagem. Você já aprendeu na aula anterior essas 6 figuras de linguagem aqui. A comparação, a metáfora, a metonímia, a perífrase, a catacrese e a sinestesia. Caso você não tenha assistido a essa aula, corre lá no YouTube e assista essa aula aí sobre a parte 1, figuras de linguagem. Mas, se você não assistiu, pode continuar assistindo essa daqui e depois pegar, porque uma coisa não atrapalha a outra, tá? Eu vou falar hoje pra vocês sobre outras figuras de linguagem. São mais de 30 figuras de linguagem que a gente tem dentro da língua portuguesa. Então a gente vai estudar algumas delas, as principais, né? E aí, hoje eu trouxe mais 6 pra gente estudar. Quais serão elas? A antítese, o paradoxo, o eufemismo, a hipérbole, a ironia e a prosopopeia. Então só com essas 2 aulas a gente já está fazendo aí 12 figuras de linguagem. Vamos começar falando sobre a antítese. Pelo próprio nome, se você parar para pensar, é anti, ou seja, algo contra, né? E a outra palavrinha que está aí dentro dela é tese, ou seja, são teses antagônicas. São uma relação de palavras antônimas numa mesma sentença, numa mesma frase, no mesmo texto. Então eu vou estar sempre trabalhando aqui com opostos. Observe, tristeza não tem fim, felicidade sim, que é um trecho, né, da música de Vinícius de Moraes e Tom Jobim. Aí, nesse trecho, nessa mesma sentença, você percebe a oposição das palavras tristeza e felicidade, as duas na mesma sentença. Então aqui eu tenho um caso de antítese. A mesma coisa acontece bem aqui, ó. O ódio e o amor, ficou um A ali, mas era o ódio e o amor, andam de mãos dadas. Ódio e amor, obviamente, são palavras opostas. Aqui, bonito para uns, feio para outros. Bonito e feio, todas as 2 palavras aí aparecendo na mesma frase e, portanto, se opondo. A outra, faça sol ou faça chuva, irei à sua casa. Então, observe, a antítese é toda vez em que eu encontro palavras de sentidos opostos numa mesma frase ou numa mesma sentença, certo? Passando para uma próxima figura, que tem até um pouco de semelhança com a antítese, é o paradoxo. O que é isso? Aqui a oposição fica no campo das ideias. Então é a união de ideias opostas, distintas, numa mesma frase, sentença ou texto. Muitas vezes pode parecer sem nexo, né? Você lê uma frase que tem um paradoxo, justamente porque ela se baseia numa contradição. Então às vezes você pode ler e ficar assim, como assim? Mas é porque é um paradoxo, a ideia é justamente causar essa estranheza aí, essa oposição. Observe, um trecho do Caetano Veloso. Se você quiser me prender, vai ter que me soltar. Esse é o tipo de frase que você olha e fica pensando assim, como assim? Parece que não faz sentido. Porque a oposição aqui, ela não é óbvia, é uma oposição que vai para o campo das ideias, do sentido, da semântica do que eu estou falando.
Se você quiser me prender, vai ter que me soltar. Então está implícita a mensagem do que ele está querendo dizer com essa frase. Por isso que é um paradoxo e não uma antítese. Observe o segundo caso. Já estou cheio de me sentir vazio. Renato Russo. Também há uma oposição aí, você observa as palavras, tem cheio e tem vazio. Então eu poderia caracterizar aqui como antítese. Mas você vai para o campo da ideia. Estou cheio de me sentir vazio. Esse estou cheio a gente sabe que é uma gíria, né? Estou cheio, estou cansado de me sentir vazio. Então aqui não pode ser caracterizado como antítese, assim como paradoxo. O próximo. Estou cego e vejo. Arranco os olhos e vejo. Um poema de Drummond. Então, estou cego e vejo. Como é que pode isso? Não pode, né? Se for no sentido literal, não pode. Mas, como eu quero justamente causar essa estranheza por ser uma oposição entre esses termos e esses sentidos, aí sim, se caracteriza como um paradoxo. E o último exemplo, embora quem quase morre esteja vivo, quem quase vive já morreu. Então é sempre um paradoxo, você vai ler, vai parar para pensar, para poder entender e aí sim identificar. A ideia dele é justamente essa, causar um impacto para você pensar. E a próxima figura que a gente vai falar é o eufemismo. É uma figura bem bacaninha da gente saber utilizar, porque em alguns contextos a gente precisa realmente dela e ela é responsável por atenuar, ou seja, suavizar uma mensagem que você vai falar para alguém, um texto, né? Alguma coisa que você queira transmitir a alguém. Só que essa mensagem, às vezes, ela é muito pesada, um conteúdo sensível, grosseiro, desagradável, uma notícia ruim. Então, a gente precisa saber utilizar o eufemismo. Por exemplo, ele faleceu. Eu poderia dizer isso? Também. Ele não está mais entre nós. Essas duas frases, elas têm basicamente a mesma mensagem, que é, ele morreu. Mas ele morreu não é um jeito de falar mais agressivo, mais impactante para essa pessoa que vai me ouvir eu falar isso. Então, se eu posso escolher ser um pouco mais educada, um pouco mais suave com as minhas palavras nesse ponto, eu vou escolher sim falar, ele faleceu, ele não está mais entre nós, depende para quem você está falando, né? Às vezes é uma pessoa próxima, então essa notícia nunca é fácil de dar. Então aí sim a gente vai precisar sempre do eufemismo, para suavizar aquilo que você está falando. Outro caso de eufemismo que a gente pode ver. O advogado foi acusado de subtrair bens alheios. Essa construção não é muito comum de você ver por aí, né? Mas se você for parar para pensar, ele foi acusado de subtrair bens alheios, ou seja, é a mesma coisa de eu dizer que ele foi acusado de roubar. Mas como roubar é uma palavra também muito forte para se utilizar, é uma acusação grave, então ali optou-se por dizer que ele foi acusado de subtrair bens alheios, que na prática é a mesma coisa, mas é o modo como a gente vai dizer que vai modificar a reação da pessoa, como esse texto vai ser recebido. Então o eufemismo serve aí para suavizar expressões que possam parecer grosseiras ou desagradáveis. Hipérbole já é o contrário do que eu acabei de falar, do eufemismo. Enquanto no eufemismo a gente suaviza, tenta minimizar o impacto, a hipérbole quer exagerar. Então eu quero agora causar impacto mesmo. Ela consiste em tornar uma mensagem mais expressiva. E como eu faço isso? Exagerando mesmo. Olha só. Estou morrendo de fome. Eu poderia simplesmente dizer, estou com fome. Mas como eu quero exagerar, quero causar impacto, eu digo que eu estou morrendo. Eu estou morrendo literalmente? É lógico que não. Mas como eu quero causar impacto, né? Então eu vou dizer que eu estou morrendo de fome. É a mesma coisa, estou morrendo de sono. Não estou morrendo, mas como eu quero exagerar, eu digo logo que eu estou com sono. Eu poderia dizer que estou com muito sono, né? Esse outro aqui. Eu liguei mais de 1000 vezes para você. Obviamente que a pessoa não ligou mais de 1000 vezes. Ela pode ter ligado muitas vezes, mas não foram mais de 1000. Então, eu quero exagerar para que a pessoa entenda. Eu te liguei mais de 1000 vezes e você não me atendeu. Então, eu exagero colocando mais de 1000. É uma hipérbole.
Chorei litros, essa é uma expressão bastante comum nos dias de hoje, né? Chorei litros lendo esse livro. Obviamente ninguém chora litros, né? Mas chorou muito, chorou lendo o livro. E a outra é: nós vamos nos derreter nesse calor. Ninguém vai derreter de calor, mas como o calor, no caso aqui, está muito grande, então eu posso utilizar essa expressão nos derreter de calor. Mas lembrando, aqui é um caso de hipérbole. Como eu já expliquei para vocês, a gente está sempre falando aqui nas figuras de linguagem de estilística. Então são estilos de se utilizar a língua, são formas de utilizar a língua. Eu posso falar estou morrendo de fome, como eu posso dizer estou com fome, estou com muita fome, eu realmente estou com fome. Tem N formas de você falar essas mesmas mensagens aí. É uma questão de escolha. E aqui, como eu quero mostrar a hipérbole, eu estou mostrando todas elas de modo exagerado. Seguindo, vamos falar de ironia, também uma figura de linguagem muito comum, que com certeza você já usou alguma vez aí na sua vida. A ironia é aquilo que quando eu quero dizer uma coisa, mas eu não vou dizer exatamente o que eu quero. Com isso, eu estou querendo que a pessoa perceba que eu realmente falei o contrário do que eu penso. Então a ironia tem muito a ver com como você vai falar, ou como você vai, né, escrever, se for o caso. Então a ideia dela é realmente a crítica, a sátira. E a pessoa às vezes não percebe, não está preparada para uma ironia. Então o modo como eu falo, o modo como eu vou gesticular ou agir, tem a ver também com o que eu quero dizer. Olha só. Cada vez que você interrompe a minha fala, perceba o quanto você é educado. Claro que a pessoa que interrompe a fala da outra, ela não tem nada de educada. Então eu estou querendo aqui criar uma ironia, ó. Cada vez que você interrompe a minha fala, perceba o quanto você é educado. Ou seja, o contrário, é o quanto você é mal educado, porque está interrompendo a pessoa. E aí, cabe a ela perceber a ironia. Outra. Puxa, que bom que o elevador quebrou. Agora só temos que subir 12 lances de escada. Ou seja, ninguém está animado por ter que subir 12 lances de escada. Mas, para fazer a graça, né, a ironia, puxa, que bom que ele quebrou. Mais um exemplo. Essa daqui, ó, ficou famosa aí na música, que vocês com certeza já ouviram, já cantaram, né? Que bonito, hein? Que coisa mais linda. Será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? É lógico que ela não quis dizer que essa cena era bonita e nem a coisa mais linda. É um caso, claro, de ironia explícita. Vamos agora falar da prosopopeia. Esse nome grandão, não se assuste. Ele também pode ser chamado de personificação, tá? Nada mais é do que a gente atribuir características humanas a seres inanimados, seres que não são humanos. Então, eu posso chamar de prosopopeia, posso chamar de personificação. Você pode encontrar com esses dois nomes aí dentro das questões ou dos textos que vocês estiverem lendo. Então, fiquem atentos, mas é bem fácil. Quando eu digo a Amazônia chora devido ao desmatamento, obviamente a Amazônia não chora porque ela não tem essa capacidade. Mas chorar aqui é o termo que eu estou utilizando para representar, né, todo o sofrimento das vidas que estão dentro da Amazônia. E de todos nós, por consequência, né? Então a Amazônia chora devido ao desmatamento é um caso de prosopopeia, porque chorar é uma característica humana que eu estou atribuindo aqui no caso à Amazônia. Outro, um trecho de João Cabral de Melo Neto. O amor comeu meu nome, minha identidade, meu retrato. Comer é uma característica também humana, né? E de outros animais também, mas não do amor. Então, quando eu coloco o amor comeu, eu estou aí atribuindo uma característica que não é própria do amor. E o nome disso é prosopopeia. O vento fazia promessas suaves a quem o escutasse. O vento fala? Não, muito menos faz promessas. Então, o termo aqui é justamente para atribuir. Perceba que muitas vezes a prosopopeia vai aparecer dentro de textos literários, como um poema, porque é justamente a ideia estética do texto que estava lendo aqui. Então, dito isso, a gente estudou hoje mais 6 figuras de linguagem. Vamos ver se a gente consegue identificá-las dentro desses trechos de frases que eu coloquei aqui pra gente. A primeira diz assim: mais vale uma esperança tarde que um desengano cedo. Mais vale
uma esperança tarde que um desengano cedo. Observe que aqui, claramente, eu tenho duas palavras que já se opõem. Que palavras são essas? Tarde e cedo. Então aqui é um caso bem claro de antítese, palavras de sentidos opostos dentro de uma mesma sentença. Palavras são essas. No caso aqui, tarde e cedo. A segunda frase. Elton é tão bonito que assusta até as paredes. Obviamente, o que eu queria dizer sobre Elton não é que ele é bonito. E como é que eu fiz isso? Dizendo o contrário. Então aqui é uma ironia. Não é que ele é bonito, né? Até porque a pessoa bonita não assusta ninguém. Muito menos as paredes. Então, é um caso de ironia. A terceira. Estou te esperando há mais de um século aqui. Se a pessoa estivesse realmente esperando há mais de um século, ela já teria morrido, né? Então, como a ideia é exagerar, aqui é um caso bem claro de hipérbole. Exagero da mensagem. Mais de um século. A outra. As árvores observavam o casal apaixonado passear. As árvores não tem como observar, porque elas não têm olhos, né? Então aqui, quando eu atribuo uma característica humana para um ser que não é humano, eu tenho um caso de prosopopeia ou de personificação, como você queira chamar. E aqui está destacado onde é que ele aparece. As árvores observavam. Quinta frase. O pai dele descansou de seu sofrimento terreno. Essa daqui é o oposto da hipérbole. Ao invés de eu exagerar, eu quero atenuar, suavizar uma mensagem de tom um pouco mais desagradável, um pouco forte demais para quem vai receber a mensagem. Então é um caso de eufemismo. Descansou do seu sofrimento eterno significa que ele morreu, mas para não dizer o pai dele morreu, eu digo o pai dele descansou de seu sofrimento. E o último, sinto-me velho para ter o prazer de rejuvenescer. Fernando Pessoa. Observe, parece que é um caso de antítese, mas se você analisar mais a fundo, a oposição aqui ela vai para o campo das ideias. Sinto-me velho para ter o prazer de rejuvenescer. Então aqui não pode ser uma antítese, sim um paradoxo. Se você for analisar no campo das ideias, sinto-me velho para rejuvenescer. Então aqui vai para o campo das ideias. Vamos ver mais algumas frases para a gente identificar aqui. Sétima frase. O sol sorria para aquela garota feliz. Bem fácil que eu acabei de explicar. Características humanas a seres não humanos só pode ser prosopopeia ou personificação. O sol sorria. Todo mundo sabia que você não faria isso. Todo mundo é um exagero que a gente utiliza bastante aí no nosso dia a dia. Mas que de fato não significa todo o mundo, mas é uma grande quantidade de pessoas que estão dentro daquele contexto. Sabia que você não faria isso. Então, um caso de exagero intencional é hipérbole. João é assim, meio que desprovido de beleza. Então aqui, para eu não chamar João de feio, estou dizendo que ele é desprovido de beleza. Então eu estou suavizando, o oposto da hipérbole é um eufemismo. Cabeça cheia e coração vazio. Aqui sim é uma antítese, porque eu vou ter cheio e vazio. Outra. Que voz linda a sua, parece uma arara rouca. Bem óbvio, né, que você entender que isso aqui é uma ironia, né? É bem claro aqui que uma voz linda jamais seria comparada a uma arara rouca. E a outra é proibido proibir, que é um paradoxo. Como é que é proibido proibir? Eu já estou dizendo algo que é proibido e do que se trata. Então, um paradoxo. Certo, gente? Então a gente já viu com essa aula de hoje e a aula passada 12 figuras de linguagem. Se você não viu alguma delas, é só ir lá no nosso canal, CEMEG Rosário MA, e assistir essa aula. E lembre-se, fazer sempre o seu resumo, as suas anotações, porque isso é muito importante. Depois de um certo tempo a gente acaba esquecendo, então a gente precisa sempre estar anotando algumas coisinhas e resolvendo algumas questões. Fora os simulados que a gente já manda para vocês e as outras atividades que os outros professores passam para vocês, é sempre bom você também buscar e ir respondendo aí por conta própria. E vendo se você conseguiu pegar mesmo o conteúdo. Então na próxima aula a gente vai continuar o conteúdo de estilística com a parte 3 de figuras de linguagem. Como eu disse para vocês, são muitas.
Então, na próxima aula a gente ainda tem mais algumas para estudar.